Muito bem, com a palavra o deputado Roberto Lucena. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores deputados, autoridades presentes, aos quais cumprimento na pessoa do senhor ministro Lior Ben-Dor, da Embaixada de Israel, convidados ilustres, senhoras e senhores. É uma honra para mim representar nesta oportunidade o meu partido, o Partido Verde, nesta data tão especial, nesta sessão solene, que rende justa e merecida homenagem ao honroso Estado de Israel, em comemoração aos 68 anos de sua instituição, no dia 14 de maio de 1948. Israel, que é a segunda pátria de todos aqueles que se consideram cristãos. Aliás, é muito comum, senhor presidente, deputado João Campos, encontrarmos em muitos dos templos evangélicos no país 3 bandeiras, deputado Bolsonaro: a bandeira do Brasil, a bandeira da denominação e a bandeira de Israel. A relação Brasil-Israel se dá desde o descobrimento do Brasil em 1500. Um dos comandantes das caravelas de Pedro Álvares Cabral era judeu, e o Brasil sempre acolheu muito bem o povo judeu, o qual sempre reconheceu o Brasil como pátria querida. Em 1947, esse laço foi fortalecido com a participação decisiva do Brasil na segunda Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro embaixador Oswaldo Aranha, de Alegrete, no Rio Grande do Sul, que aprovou a Resolução 181, de 29 de novembro de 1947. Aliás, documento que teve uma cópia entregue pelo próprio Dr. Oswaldo Aranha ao pastor Pedro Oswaldo Aranha Filho, ao pastor Pedro Laurindo da Silva, em 1998, na cidade do Rio de Janeiro. Receba os meus aplausos o nobre deputado e pastor Johnny Marcos, esse brilhante parlamentar que muito dignamente representa nesta casa o povo do estado do Sergipe por esta tão acertada e bela iniciativa. Senhoras e senhores, nós estamos num momento de travessia no Brasil, colhendo ainda os resultados de uma crise de confiança estabelecida em decorrência da incoerência entre a prédica do discurso político e a prática, no trato com a coisa pública e o povo, identificada na escolha do modelo superado de gestão pública, de máquina inchada, corrupção sistêmica e descaso para com o povo. Mas é também uma crise formulada com componentes espirituais, pela quebra de princípios, pela relativização de valores, pelo derramamento de sangue inocente de milhões de crianças abortadas nesse país e das centenas de crianças indígenas mortas a cada ano, vítimas do silêncio desta casa e do governo federal. Mas também porque o Brasil, através de sua representação maior, virou as costas para Israel, desprezando as bênçãos advindas desta relação, acentuada num determinado momento com o não reconhecimento por parte do governo federal da indicação do embaixador Dani Dayan, que protestamos nessa tribuna, sendo que temos advinda desta relação bênçãos contidas na palavra de Deus: abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel é um país jovem, apesar de sua rica história milenar. Tem apenas 68 anos de instituição. É uma nação amadurecida, uma democracia consolidada e uma potência com destaque no cenário mundial. Ressaltando que é a única democracia no Oriente Médio e reconhecida não apenas pelo seu temido poder bélico, Israel é uma potência mundial na cultura, na arte, na história, na ciência, na medicina, na engenharia, na agricultura e ressaltamos a avançada tecnologia de ponta.
Dentre os notáveis, os mais consagrados e os mais brilhantes cérebros estão filhos seus, que têm presenteado ao Estado de Israel com reconhecimento através dos prêmios Nobel. Em seu território, mesmo enfrentando condições desfavoráveis à agricultura, Israel não só assegura seu próprio sustento, como também auxilia outros países, inclusive o Brasil, por meio do compartilhamento de tecnologias, de técnicas e de conhecimento. Israel é o deserto que floresceu, é um milagre em forma de país. Israel produz grandes quantidades de flores, principalmente para exportação, e é um dos maiores produtores do mundo. Como se explica o deserto florescer desta forma? A agricultura representa mais de 2,5% do PIB total de Israel e quase 4% das exportações. Eles produzem 95% dos produtos naturais consumidos dentro de Israel. Só há uma explicação para tudo isso. Estamos falando da terra prometida. Na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo 35, versos 1 e 2, encontramos a Deus para Israel, como está escrito: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará, a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Monte Carmelo e na planície de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam chacais haverá erva como canas e juncos. Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Em nome, senhor presidente, dos israelitas e seus descendentes, do meu o Estado de São Paulo, parabéns a Israel pelos seus 68 anos. Shalom, paz sobre Israel e que o Deus de Israel abençoe o Brasil. Senhor presidente, peço que oportunamente seja encaminhado esse pronunciamento para os canais de comunicação desta casa. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Parabéns ao deputado Roberto de Lucena, fez seu pronunciamento pelo PV e, como solicitado, será encaminhado. Deputado Raul, embora o deputado Exalci já tenha falado pelo PSDB,